famosos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Justiceiras, o novo filme da Netflix com a Camila Mendes e a Maya Hawke, que estreou nessa sexta-feira, dia 16. E, gente, o filme me surpreendeu, hein? Ele é bem aqueles filmes gostosinhos pra você ver, seja tardinha, à noite, com amigo, com família, enfim. Mas eu acho que ele é um filme que comunica muito bem com os jovens hoje em dia aí e bebe bem da fonte das suas referências também. E nesse vídeo eu vou falar o que eu achei do filme de uma forma geral, com spoilers, então fiquem avisados, mas depois que assistir, volta aqui no canal e vamos discutir sobre esse filme. Lembrando que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, eu sei que vocês vão querer Fate, a saga Winx também vai ter, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, e a gente vai discutir muito dos filmes e das séries que estreiam nesse final de semana, tem muitas! Bom, gente, nesse filme aqui a gente acompanha uma história inusitada de amizade entre a Drea e a Eleanor, porque elas foram feridas por pessoas que elas gostavam muito, e elas são aquela junção atípica, mas elas se juntam pra justamente se vingar dessas pessoas e sentirem um pouquinho da dorzinha que elas sentiram no momento de humilhação. Mas conforme a gente vai assistindo ao filme, a gente é bem surpreendido, seja pelos personagens, pela história, enfim, eu pelo menos fui, e eu preciso dizer aqui que quando eu assisti ao trailer, né, a gente vê ali a Camila Mendes, a Maya Hawke, na realidade o elenco de uma forma geral chama muita atenção, mas quando eu assisti ao trailer, o trailer demonstrava claramente que elas eram personagens muito semelhantes a personagens que elas já tinham interpretado, como a Camila Mendes tava total Verônica aí, e a Maya Hawke, ela tava total a Robin de Stranger Things, mas na realidade isso muda junto com os plots aí do filme, e eu me surpreendi e muito. E já era de se esperar, porque um dos pontos altos pra mim desse filme, e que me chamou muita atenção, porque eu já imaginava que ele seria um desses filmes gostosinhos, cheios de ensinamentos e tudo mais, mas foi o elenco, porque ele é um filme bem adolescente, realmente, até porque é situado na escola, os dramas são adolescentes. Na realidade, assim, eu até preciso confessar que eu adoro quando os filmes eles trazem drama de rico, porque eles conseguem colocar qualquer coisa que eles quiserem, tipo, ai, vamos extravasar aqui a nossa raiva, então vamos ter um galpão com quadros livres ali pra gente jogar umas tintas, sabe? Tipo, o impossível é possível, basicamente isso. Então eu gosto da exuberância, assim, de algumas cenas, mas o filme, de uma forma geral, ele é bem adolescente e a gente vê isso no elenco. A gente vê vários atores que a gente reconhece de outras séries e atores muito bons, tá? Como eu falei, né, a gente tem a Camila Mendes e a Maya Hawke, mas a gente tem o Alt Abrams, que é de Euphoria, a Alicia Bowie, que fez o seu nome muito com 13 Reasons Why, então ela segue aí nas séries adolescentes, assim como o Austin, apesar que Euphoria ela não é tão teen, tá? Mas ainda assim, entra aí, né, sobre séries de jovens. O Jonathan Davis, de Outer Banks, o Rishi Shah, que esteve recentemente em Miss Marvel, que também tem uma pegada mais teen aí das séries da Marvel, de uma forma geral. E a Talia Ryder, que quando eu assisti, no momento que eu vi ela, eu já gostei muito da personagem, mas eu reconheci ela, eu não sabia de onde, e aí depois eu fui ver ela, inclusive fez Amor Sublime Amor, que aí sai um pouquinho, né, das coisas teen, já vai pra um filme de Oscar e tudo mais. E por mais que a Maya Rafiko, ela não tenha tanto destaque, né, ela esteve aí recentemente em Pretty Little Liars Original Sin. Então, você vê como o filme, de uma forma geral, até no seu elenco, ele é muito bem pensado pra trazer esse público jovem, novo, e não só aí, mas também na trilha sonora. Então, a gente tem uma trilha sonora aí enxuta e bem atual, com Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Rosalía, enfim, mas ao mesmo tempo, ele é um filme que também se referencia de filmes dos anos 90. Ele bebe bem da fonte ali de Meninas Malvadas, então o momento que a gente tem a apresentação ali da escola é mais ou menos no esquema de Meninas Malvadas. E não só, né, no momento também que a Drea, ela pensa ali se ela deveria falar pra todo mundo as coisas que ela fez, também me lembrou muito Meninas Malvadas, né, quando entregam a Cad e tudo mais, mas também traz outras referências, como as próprias personagens externalizam ali, falando da Glen Energy, e também alguns filmes mais antigos, que aí é na época da minha adolescência, que já tem uma estrutura super preparada. Eu sinto que eles bebem bastante aqui da fonte, o que é ótimo, porque assim, eu também acho que ele é um filme que, apesar de ser super adolescente, ele também comunica comigo, sabe? Até porque eu acho super interessante
interessante como eles construíram personagens extremamente humanos. Então, por mais que a gente veja os grandes defeitos desses personagens, como por exemplo a própria Drea, né, que a gente começa torcendo pra ela e depois a gente fica, realmente, ela é uma super narcisista e tal, mas eu consigo ter certa identificação com ela, sabe? Eu também fui a bolsista em colégios de rico, então a pressão em torno, sabe, vieram sentimentos assim da época. Então ele é um filme que, justamente por se referenciar também de filmes dos anos 90, eu acho que a gente tem personagens muito bem construídos aqui que fazem com que alguém como eu, mais velha, também consiga se identificar muito facilmente, seja por uma época que passou ou até mesmo pelas discussões que o filme traz. E aí, gente, tem discussões que eu acho incríveis aqui. Primeiro que a gente acaba aprendendo, de certa forma, um feminismo one-on-one. Eu acho que é muito importante que os filmes, principalmente quando são mais jovens, eles tragam questões introdutórias. Então, a gente vê até algumas pequenas explicações, né, dela falando, acabar com uma mulher é muito mais fácil, porque é muito mais aceitável socialmente. Já um homem é muito mais difícil. E o filme demonstra a dificuldade, né, delas conseguirem comprovar que o Max, ele era ali um cara horrível. E ai, gente, o momento que o Max, ele faz aquele grupo feminista total esquerdomacho, que ranço. É até interessante como o filme, ele se deu ali na história. Eu preciso confessar pra vocês que eu achei que a retomada pra vingança do Max, ela foi um pouquinho brusca, justamente porque a gente tem aquela reviravolta quando a gente descobre que, na realidade, Eleanor era a Nora esse tempo todo. Porque quando a gente tem a virada da revelação da Nora, fica muito na relação dela com a Drea. Então, esse negócio do Max, ele acaba ficando um pouquinho de lado. Então, eu só achei a retomada um pouco brusca, mas ainda bem que retomou. E demonstrando aí justamente o que eu falei, né, sobre a dificuldade de demonstrar a verdadeira face dele e das pessoas acreditarem. Mas, ao mesmo tempo, isso vem dentro de uma outra discussão de como as pessoas, elas são muito autocentradas nas coisas delas. Então, até mesmo uma vivência que você teve com a pessoa, você se esqueceu porque não foi importante pra você. E, inclusive, né, o que você faz para as outras pessoas que para você pode não ter um grande impacto, mas para as pessoas sim. É aquela velha história, né, de quem bate não se lembra, mas quem apanha sim. E eu acho que esse filme, ele representa isso aqui muito bem, mas ao mesmo tempo ele também é um filme que traz aí a discussão sobre encerrar esse ciclo, porque no final a gente vê o que leva à vingança aqui, né, entre elas, até mesmo na relação delas. E por isso que eu também falo que ele é um filme bem gostosinho. Ele vem com esse típico clichê, né, de pessoas que são completamente diferentes e acabam criando uma grande amizade, mas ainda assim eu sinto que eles trazem uma originalidade para a história, principalmente quando a gente descobre que a Nora o tempo todo tava pregando uma peça ali na Drea, mas ao mesmo tempo a gente também consegue curtir essa amizade delas. É uma loucura. Eu acho que esse filme, de uma forma geral, ele é uma explosão de vários sentimentos. Conforme você vai assistindo, você realmente é surpreendido, você vai sendo muito bem levado pro filme. Eu, pelo menos, foi um filme que eu me entreguei completamente ali pra assistir, porque eu já tava esperando que seria algo bem legal e gostosinho de acompanhar. Então ele é um filme que, pra mim, ele traz realmente discussões extremamente importantes e extremamente importantes pra nova geração, mesmo que a galera hoje em dia seja muito mais politizada, né, o aprendizado vem muito mais cedo. Eu acho realmente interessante ter essas discussões numa fase tão cedo e de forma bem acessível. E eu acho que ele é um filme que traz boas verdades aí. Mas vamos falar sobre alguns personagens pontualmente, porque acaba sendo também uma das surpresas do filme. Primeiro, vamos falar da Camila Mendes. Eu achei extremamente interessante a gente ver ela num papel de destaque. Eu sei que em Riverdale ela tem muito destaque, mas é muito bom a gente ver os atores de Riverdale saindo e tendo outros focos. A própria Lily teve um filme recentemente também pra Netflix, e ainda mais um filme com um elenco tão bom, sabe? Você vê que são jovens atores promissores aí, que é muito bem visto. Então esse elenco, ele não é construído à toa, e é isso que faz a gente também ter um bom filme. Tá certo que assim, a gente já viu outros filmes em Hollywood aí que o elenco era maravilhoso e você não entendia porque tava fazendo o filme. Mas enfim, não é o caso desse filme aqui. Eu acho que esse filme faz jus ao elenco que é escalado, a história é muito boa, e eu gosto como o trailer enganou a gente, porque como eu falei, ela era meio Verônica, mas na realidade
ela era essa persona ali criada para o ambiente que ela vivia. Acho também muito interessante essa construção, né, de como a gente tem essas máscaras para o ambiente social que a gente vive. É um aspecto que o filme também traz na sua discussão e como a gente se molda para ser aceito e também o quanto a gente se perde para ser aceito. Mas ela não era a filhinha de papai que nem a gente via em Riverdale, né? E eu achei, como eu falei, né, muito interessante eles trazerem personagens tão humanos. Então, a gente vê o narcisismo dela e o que levou a ela, essa sede de vingança, como ela foi se perdendo. Eu achei uma construção muito interessante da personagem. Foi realmente um enredo que teve uma evolução ali da personagem pra gente chegar no momento em que ela e a Eleanor ou Nora, elas conversam ali, você fala, putz, ok, elas se machucaram, coisas muito pesadíssimas, mas você consegue compreender, ambas fizeram isso. Então, se ambas conseguem passar adiante e quebrar esse ciclo, isso tudo foi construído ali ao longo do filme. Agora, não puxando sardinha, mas já puxando sardinha, eu preciso falar da Maya Hawke, que realmente me impressionou e muito também, né? A gente achava ali que ela era meio Robin, pelo jeito descolado dela e tudo mais. E também é interessante ver a influência da Drea com ela. Inclusive, toda essa dinâmica, né, de se infiltrar ali no grupinho e tudo mais, é um tipo de enredo que eu particularmente gosto bastante. Mas o que eu preciso dizer é que eu amei ver ela de vilã, porque se a gente for pensar nos trabalhos recentes da Maya Hawke com a Netflix, ela tinha feito Stranger Things e também Rua do Medo. E Rua do Medo foi super parecido no estilo, né, de personagem, até mesmo estético ali de Stranger Things. E aqui, teoricamente, o que seria uma repetição não foi. Então, por isso que eu acho que é uma grande surpresa. É muito legal ver ela de vilã. Eu acho que ela tem uma potência de atuação incrível. Não é à toa, né? Ela é filha da Uma Thurman com o Ethan Hawke, então impossível ela não ser. Mas ao mesmo tempo, conforme eu fui vendo o filme, conhecendo pequenos aspectos da Maya Hawke, porque eu acho que ela é uma pessoa bem privada, justamente por ter crescido com holofotes por causa dos pais, a personagem dela também me lembrou um pouco do que ela mesma seria, né? Então, ela é uma pessoa ali que teve uma vida boa, mas ao mesmo tempo gosta tipo do lagarto, ou é mais artística, né? É bem diferente do que a gente vê da construção das patricinhas e tudo mais. Então, ela é uma personagem que eu realmente gostei. Ela veio como uma Mean Girl, né? Essa virada ali de Mean Girl, mas dentro do sofrimento, né? E eu acho que isso também é importante a gente discutir, né? Que o filme traz sobre como o bullying transforma as pessoas, né? E é interessante porque as duas personagens, a gente tem muito destaque na Drea, mas quando a gente chega no final do filme, você vê que na realidade o filme é sobre a Eleanor, sobre a Nora, porque afinal de contas, a gente vê ela narrando, né? Quando ela vem falar ali da amizade delas, começa a narração da Nora falando que elas iam se tornar melhores amigas. Depois a gente entende que tudo foi um plano dela e tal, mas tudo ali que aconteceu e até mesmo as consequências do que aconteceram com a Drea foi por causa do histórico da Drea com a Nora ali no passado. Então, eu achei realmente interessante essa virada, não só nas viradas surpreendentes de tipo você perceber que a Nora tava brincando com a Drea o tempo todo. E outra coisa que eu tenho que ressaltar também é sobre a escrita, né? Como eles trazem, por exemplo, aquela questão de uma pessoa narcisista nunca perceberia que ela tá sendo pega ali. E isso foi uma dualidade narrativa, porque serviu tanto pro Max, sim, que beleza, ele percebeu ali no final, mas só porque ele viu o celular, mas antes ele não tinha percebido, mas também para a própria Drea. E o Max ali no final, ele também coloca ela como igual, né? Tanto que ele justifica do porquê ele fez tudo que fez com ela. Então a gente vê como os diálogos, eles são muito interessantes e bem inteligentes aí ao longo do filme, inclusive nos momentos que a gente tem a diretora. Eu gosto muito de como a diretora, ela vem em momentos como se ela mexesse as peças do xadrez ali, né? Desse as dicas pra Drea. Eu confesso até pra vocês que na segunda conversa que ela teve, eu achava que ela ia falar era exatamente isso que eu queria quando eu falava pra você ser inteligente nas suas vinganças e não só bater no menino e tudo mais, sabe? Apesar que eu sinto que ela também dá maus conselhos, né? Eu não acho que ela foi tão errada ali em bater. Eu entendo que ela fala sobre as emoções e também a posição que ela tá ali, até porque o filme traz toda essa discussão social, então ela também entender que o Max tá numa posição de poder e ter agido da forma que agiu só prejudicou a ela realmente, mas ao mesmo tempo, assim, gente,
emoções, né? Não necessariamente são sobre inteligência. E também ali no final, quando ela fala: ah, não se preocupa com Yale ou não. Assim, gente, eu acho que realmente a galera coloca muita pressão, lá nos Estados Unidos principalmente, mas a galera põe muita pressão de você precisa sair do ensino médio e saber o que você quer fazer pro resto da sua vida. Eu acho que essas coisas mudaram bastante, mas eu não diria pra você ser 100% irresponsável, assim, sabe? Se você tiver oportunidades únicas na sua mão, agarrem, mas também se compreendam serem jovens. Se permita errar, fazer besteira. Eu acho que o filme ele traz isso também, mas eu não diria pra jogar tudo 100% no ralo, tá? Como o filme faz parecer também, pelo menos do meu ponto de vista. Mas enfim, gente, como eu falei, ele é um filme que é muito gostoso de acompanhar. Ele me surpreendeu muito, eu adorei as viradas, eu me diverti com elas e eu adorei a gente ver esse lado humano de todas as pessoas e também a gente vê que é possível sim encerrar esse ciclo, principalmente quando a gente tá falando de mulheres, sempre ver mulheres brigando, sabe? Eu adoro esses filmes levinhos e ainda mais quando eu sou positivamente surpreendida, que foi o caso aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da história e dos personagens? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!